Boa noite. Vamos começar então a palavra de hoje. Nesse momento eu queria pedir para que vocês fechassem os olhos, para que a gente pudesse ter um momento de chamar o Espírito Santo mesmo, para guiar essa palavra. Então eu queria que você, onde você está, você pudesse fechar os seus olhos e que nesse momento o Espírito Santo ele possa te confortar, ele possa falar a palavra que você está esperando ouvir e que ele realmente possa entrar na sua casa, ele possa entrar no seu coração. E que a partir de agora seja um momento diferenciado. Talvez há dias você não tenha um momento que você para ouvir a Deus. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos agora e vamos realmente chamar o Espírito Santo para estar ministrando essa palavra no nosso coração. Espírito Santo, nós te deixamos à vontade aqui agora, para que o Senhor fale, para que realmente o Senhor traga revelação dessa palavra. Pai, o Senhor sabe que de mim eu nada tenho para oferecer, mas o Senhor é que me usa. Então, que em nome de Jesus sejam as suas palavras, seja realmente o que o Senhor quer falar para cada filho, Pai, que está ouvindo aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, essa palavra e que realmente seja uma palavra onde ela dê frutos no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 18. Mateus 18, do 1 ao 5. O tema dessa palavra é paternidade e é algo que Deus tem ministrado no meu coração e eu espero muito que Ele ministre ao seu coração hoje. Em Mateus 18, do 1 ao 5, diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e o perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Isso era um diálogo entre os discípulos e Jesus. E eles perguntam para Jesus quem era o maior. E Jesus, como sempre, ele exemplificou para os discípulos que quem queria ser o maior devia ser como uma criança. Então, refletindo sobre essa palavra, eu comecei a perguntar para Deus como a gente tem que ser como uma criança. Como a gente deve tornar o nosso coração como o de uma criança. Porque Jesus ele fala que primeiro a gente se converte, ou seja, se vocês não se converterem, ou seja, mudar a sua rota, mudar o ritmo da sua vida, mudar o que você está fazendo. Se você não converter, ou seja, não converter o seu coração para mim, e você não tiver um coração como de uma criança, você não entra no reino de Deus. Então, eu comecei a perguntar para Deus quais eram as características do coração de uma criança. E Ele me deu três características, e eu quero falar sobre essas três características hoje. E a primeira característica que Deus colocou no meu coração foi que a gente deve ser como uma criança, porque uma criança ela é dependente. E a dependência ela não pode ser compartilhada. Ou seja, quando uma criança está totalmente ali amada e protegida pelo pai, outra pessoa não pode cuidar daquela criança. A dependência que ela tem, ela não pode ser compartilhada com uma outra pessoa. Então, Deus ele enfatiza que a gente deve ser como uma criança, que a gente tem que ter o nosso coração como de uma criança, para que a gente consiga confiar 100% nele. Será que a gente tem compartilhado a nossa dependência com outras coisas? Então, a gente precisa voltar a ser criança, como Jesus disse, para que a gente volte a ser dependente exclusivamente de Deus. E onde não há dependência, não há paternidade. Muitas das vezes a gente se acostuma, né, com toda essa correria que a gente vive, a depender de várias coisas, seja do nosso emprego, seja dos nossos sonhos, de tudo que a gente realiza. Então, a gente acaba dependendo disso. E quando Deus ele pede para que a gente seja dependente, para que a gente seja como uma criança, é justamente para que nada venha roubar essa dependência que a gente deve ter só de Deus. Então, a gente precisa voltar a ser como uma criança, para que a gente possa depender 100% do nosso Pai. O segundo ponto que eu queria falar
é que o coração de uma criança ela não olha as circunstâncias. E eu queria exemplificar isso quando, lá em João 6, fala da passagem do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E na Bíblia não fala, não revela a idade desse menino, só fala que era um menino. Mas o engraçado é que ele tinha o coração que não olhava para as circunstâncias. Será que nós temos olhado para as circunstâncias? Então, quando Jesus ele fala para a gente ter o coração como de uma criança, ele pede para que a gente não olhe para as circunstâncias. Esse menino, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Talvez alguém naquela multidão tivesse mais do que isso para oferecer. Só que talvez pensou, mas é pouco que eu tenho. E esse menino não, ele com esses 5 pães e 2 peixes, ele ofertou a Deus, ele ofertou a Jesus, e Jesus, ele, com esse pouco, Jesus ele conseguiu alimentar aquela multidão. Então, Jesus ele só nos pergunta o que a gente tem, o que você tem, o que você trouxe para ele hoje, seja no culto que você está vendo agora, seja na sua vida de oração, o que você tem a oferecer para Jesus. Às vezes você pensa, é pouco, o que eu tenho é pouco. Só que você tem que parar de olhar para as circunstâncias e olhar para o Deus que está te perguntando o que você tem. Isso pode ser levado também em consideração dessa situação que a gente está passando. Talvez você olhe para alguma área da sua vida e fale, nossa, com isso que eu tenho eu não vou conseguir sobreviver. Com isso que eu tenho agora é muito pouco pelo que eu preciso fazer. Só que Deus ele está nos chamando a confiar totalmente nele. Primeiro, tendo dependência e depois não olhar para essas circunstâncias. Será que a gente tem olhado demais para as circunstâncias, para tudo que a gente precisa e tem esquecido de quem está do nosso lado e pode fazer e pode multiplicar o que a gente tem? Né? O nosso 5 pães e 2 peixinhos, eles nunca vão ser pouco perto do que Deus pode fazer. Então, a gente precisa realmente ser como uma criança e parar de olhar pelo que a gente tem. Parar de olhar o que eu posso fazer com o que eu tenho. Sendo que Deus, ele é o nosso Pai. Ele está aqui porque Ele quer que nós dependamos dEle 100% e que Ele vai usar o que a gente tem para a glória dEle. E o terceiro ponto é que o coração de uma criança ela quer dar orgulho ao pai. E essa é a parte que mais tocou no meu coração, que eu comecei a refletir sobre isso, porque uma criança, quando ela é totalmente dependente, quando ela é totalmente confiante, ela quer estar perto do pai o tempo inteiro. Ela quer realmente a companhia daquele pai, ela quer o relacionamento com o pai. E acho que todo mundo já viveu essa fase de fazer um desenho e levar para o pai, mostrar para o pai e querer aquele reconhecimento que o pai se orgulhe do que ela está fazendo. E essas imagens começaram a vir na minha mente enquanto eu preparava essa mensagem. E eu fiquei me perguntando se eu ainda tenho esse sentimento de querer dar orgulho para o meu pai. Será que nós ainda temos esse sentimento de querer orgulhar o nosso pai? Às vezes a gente cresce, a gente para de depender do nosso pai terreno, né? E a gente começa a fazer isso com Deus também. A gente se torna independente e acha que Deus, a gente transfere essa independência para Deus também. E a gente tem que voltar a essa essência de criança, porque recentemente eu estava indo num lugar, a gente foi num certo lugar orar, e enquanto a gente ia, a gente viu um pescador, foi num lugar aqui perto, um rapaz, um homem, e ele estava com os seus 2 filhos. Um tinha mais ou menos uns 7 anos, e um outro era bem pequeno, ele tinha uns 2, 3 anos. 4 anos, não sei. Ele era bem pequenininho. E eu olhei aquela imagem e vi que eles estavam indo pescar, porque todos eles estavam com uma vara de pescar na mão e com um baldinho, até o pequenininho. E no momento eu não pensei em nada, tipo, espiritual, nem nenhuma revelação. Eu simplesmente vi e achei aquilo, tipo, legal de ver o pai com seus 2 filhos. Enquanto eu preparava essa palavra, nessa questão de dar orgulho ao seu pai, que eu estava preparando, eu fiquei lembrando daquela cena. E de como aquele menino menorzinho, que devia ter, não sei, 3, 4 anos, ele estava ali acompanhando o seu pai, mesmo talvez sem saber o que ia fazer,
Mesmo, eu tenho certeza que ele precisou de ajuda para pescar, eu tenho certeza que ele precisou de ajuda para colocar aquela vara ali e pescar o peixe. Talvez ele não tinha nem força para conseguir pescar algum peixe. Só que ele estava com o pai dele, ele estava fazendo o que o pai dele estava fazendo. Ele estava querendo estar onde o pai dele estava. E eu comecei a perguntar se a gente está querendo estar onde nosso pai está. Né? Será que a gente quer estar onde Jesus está? Será que a gente sabe o que Deus está fazendo? Né? Nesse meio onde todo mundo está falando tanta coisa ruim, o que Deus tem falado para você que você pode transmitir isso? O que o seu pai tem te falado? Então, às vezes, a gente tem esquecido desse momento que a gente pode ter com o nosso pai. Ele é o nosso pai, ele está fazendo coisas, a todo momento ele está fazendo coisas novas. O Espírito Santo, ele está nos mostrando, nos revelando coisas novas. Mas será que a gente tem andado com o nosso pai? Se eu te perguntar, por exemplo, qual que é a profissão do seu pai aqui da terra? E o que você escolheu ser? É igual? Talvez não seja. Talvez o seu pai é vendedor e você escolheu ser agrônomo, você escolheu ser engenheiro, você escolheu ser outra coisa. E a gente está fazendo isso com Deus. A gente não está querendo fazer o que Deus faz mais. A gente não está pensando nas coisas do alto como a gente deveria pensar. A gente não quer mais ter aquele momento com Deus e de dar orgulho para Ele, não porque alguém está me filmando ou alguém vai mostrar que eu fiz algo para Ele, mas porque Ele está me vendo. Porque Ele sabe que eu quero passar tempo com Ele, que eu quero descobrir mais dEle, que eu quero saber o que Ele está fazendo para que eu também possa fazer isso. Então, quando Jesus ele manda a gente ter o coração de uma criança, não é apenas para a gente ser imaturo, ele não está falando para a gente ser imaturo, porque em Lucas 2,52 fala que Jesus, até os 30 anos, ele crescia em sabedoria, em maturidade e estatura, ou seja, ele crescia na graça de Deus, ele se alimentava, ele estava o tempo todo crescendo em Deus. E será que nós estamos crescendo e mantendo nosso coração puro como de uma criança? Porque Jesus, por mais que ele teve esse processo de crescer em maturidade, em graça, em estatura, ele não perdeu o coração confiante no Pai. Ele sabia o tempo inteiro que Deus estava com ele, que Deus estava o guiando, que ele era dependente totalmente de Deus. Então, eu queria que você realmente refletisse nessas 3 características, que é o primeiro, voltando, que é a gente realmente depender de Deus. O segundo, que a gente não olhar para as circunstâncias, a gente parar de olhar pelo que a gente pode fazer. O que essa situação tem gerado em você que você tem pensado, meu Deus, como eu vou realizar? Eu queria te dizer que não é como você vai realizar isso, mas sim como o seu pai vai realizar. Então, às vezes, a gente não confia mais totalmente nele por conta do que a gente está vendo. Como a Fernanda falou no início, a gente está confiando demais no que a gente vê e a gente esquece que nós temos um pai que está disposto a nos ajudar, está disposto, está nos dando essa paternidade para que a gente possa desfrutar disso. Então, realmente, a gente precisa pensar mais no que Deus está fazendo. Talvez o nosso ministério, talvez você parou de fazer alguma coisa por conta das circunstâncias, por falta de dependência. Será que você tem realizado coisas para Deus, pensando somente nele? Será que você quer ser enxergado somente por ele? Ou será que nós temos realmente esquecido que Deus é o nosso Pai e dependido de várias outras coisas? Em João 14:18 diz que Jesus ele fala, numa passagem que ele está falando para os discípulos, e ele está confortando os discípulos, porque ele sabia que ele ia voltar aos céus. Então, esse capítulo todo, depois eu aconselho vocês a lerem, que é João 14, ele começa a confortar os discípulos falando algumas palavras. E uma das palavras que ele fala nesse capítulo é que ele fala, não vos deixarei órfãos. E órfãos, eu fui pesquisar o significado da palavra, órfãos geralmente é denominado para crianças que não têm pais, ou seja, crianças que não têm pais. Ou seja, um órfão é alguém que perdeu o pai ou a mãe, que perdeu alguém que era muito querido e que o protegia. Então, olha só, Jesus, quando ele fala, olha, eu não vou te deixar órfão, eu não vou te deixar sem amparo, porque ele sabia que no fundo a gente vai reconhecer, a gente tem que reconhecer que a gente depende de Deus como uma criança. A gente precisa do amparo de Deus realmente como uma criança. E eu queria ler esse capítulo
a partir do 16, João 14, a partir do 16, diz assim, são as palavras de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, esse capítulo ele é maravilhoso. E Jesus ele nos promete companhia do Espírito Santo. Ou seja, ele sabia que a gente ia ficar aqui e ele não queria que a gente ficasse sozinho. Então, ele nos deu a companhia do Espírito Santo. Ele falou, olha, eu vou pedir ao Pai que ele dê o Consolador para vocês, para que ele fique convosco para sempre. Ou seja, ele não queria que a gente ficasse sozinho enquanto ele não estivesse aqui. E nós temos esse Espírito para nos guiar. Nós temos esse Espírito para nos consolar quando nós temos alguma dificuldade. Igual esse momento que nós estamos passando, nós temos um Espírito Santo dentro de nós que nos ajuda a ver luz, que nos ajuda a ver realmente uma saída em meio a qualquer caos. Então, esse Espírito que o mundo ele não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas Jesus fala, mas vós o conheceis, ou seja, a gente conhece esse Espírito. Nós temos esse Espírito dentro de nós. Ele nos deu esse privilégio de possuir o Espírito dele dentro de nós. E aí ele fala que não vai deixar a gente órfão. Ele fala, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Ou seja, o amparo que você tanto procura, talvez com suas mãos, com coisas que você pode realizar, eu posso te dar isso. Porque eu sei que você precisa de mim, eu sei que você precisa de amparo, e esse amparo você só vai encontrar em mim. E aí ele fala que ele voltaria para o Pai, e ele diz que ele está no Pai, e a gente estava nele, e ele em nós, ou seja, Jesus também está em nós através desse Espírito. E aí, por último, ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, primeiro Jesus ele nos dá o Espírito Santo, ele nos diz que nós teremos companhia. Logo após, ele nos diz que ele não vai deixar a gente órfão. E depois ele fala que a nossa única missão é cumprir os mandamentos dele, é guardar os mandamentos dele. Porque só assim a gente vai mostrar que ama ele. E aí ele fala que aquele que ama ele é amado por Deus. Então, às vezes a gente quer muito o Espírito Santo, às vezes a gente quer muito que a gente não seja órfão, mas a gente não quer cumprir os mandamentos, a gente não quer amar os mandamentos, a gente não quer guardar esses mandamentos. E Jesus ele fala que aquele que ama, aquele que guarda os meus mandamentos, esse que é o que me ama. Então, a gente tem que aprender que, por mais que a gente tem que ter um coração como de uma criança, a gente tem que ter maturidade para entender que nós precisamos amar os mandamentos, a gente precisa amar o que Jesus ele fala para nós que nós devemos fazer. E será que a gente tem feito isso? Será que nós temos realmente guardado esses mandamentos? Nós temos amado os mandamentos de Deus? Nós temos realmente seguido esses mandamentos? Será que isso tem sido para nós uma prioridade na nossa vida? Então, vamos parar de querer só os benefícios de uma paternidade. Né? Toda paternidade ela tem a questão da obediência. Quando um filho ele é desobediente aos pais, talvez você já presenciou isso, todo mundo comenta e fala, nossa, olha ali, pegando birra, fazendo birra. E é feio de ver uma criança quando ela está desobedecendo aos pais. Então, eu queria... Isso, eu pensei que comigo, será que eu tenho sido essa criança que quero só as bênçãos, que quero só a paternidade de Deus, que quero ter tudo de bom que Deus pode me oferecer e não quero realmente amar os mandamentos dele, não quero saber onde ele está, não quero andar onde ele está andando, não quero ir onde ele está indo. Onde que está o meu amor por ele? Será que você tem amado ele como um pai? Ou você tem conhecido um Deus de longe, um Deus que
é um Deus que vai te dar tudo que você precisa, mas que você nunca vai conhecê-lo, sabe? Então a gente não é empregado de Deus, a gente não está numa casa servindo a Deus sem conhecer Ele. A gente precisa conhecer Ele, quer ser nosso amigo. Ele quer realmente que a gente entenda que Ele é o nosso Pai e comece a agir como filhos. Será que nós temos agido como filhos? Será que nosso coração ele tem sido puro como de uma criança? Será que nós temos realmente ansiado estar na presença dEle? Esse tempo que a gente tem tido, né, de sobra, a gente tem tido muito tempo, porque antes a gente não tinha tempo, agora a gente tem muito tempo. Será que a gente tem tirado um tempo realmente para conhecer mais de Deus e pedir, Deus, o que eu estava fazendo nessa correria que eu preciso parar de fazer? Esse momento não é um momento de você se desesperar, não é um momento de você pensar como você vai correr atrás desse tempo, mas é um momento de você pensar como eu posso me curar para voltar a ter um coração dependente de Deus, voltar a ter um coração de realmente de filho de Deus, de confiar no que Ele pode me falar, no que Ele vai me falar. Então, que a gente tire desses momentos que a gente tem vivido realmente como uma lição para realmente conhecer esse Espírito que está dentro de nós. Talvez até hoje você não sabe que tem um Espírito Santo dentro de você e que você pode realmente ser guiado por esse Espírito. Será que nós estamos sendo guiados por esse Espírito, ou a gente está sendo guiado pelas nossas vontades? Então, o nosso papel é ser guiado por esse Espírito Santo, ser ensinado. E mais para frente fala que o Espírito Santo ele vai nos ensinar todas as outras coisas. Tudo que a gente precisa, esse Espírito ele vai nos ensinar. E eu queria perguntar para você hoje, o que você precisa restaurar? Será que você precisa restaurar a sua dependência? Será que você há muito tempo não se vê dependente de algo? E esse momento que a gente está vivendo te fez ver que você precisa depender mais de Deus? Será que você precisa restaurar a questão de você parar de olhar para as circunstâncias, para tudo que você tem, por tudo que você pode fazer? Ou será que hoje você precisa voltar a ter aquela vontade de orgulhar o seu pai? Será que você perdeu essa sensibilidade de pensar como eu vou orgulhar meu pai hoje? Como eu vou chegar perante ele? O que eu quero saber sobre ele, sobre o que ele faz, sobre o que ele está fazendo? Eu vou parar de pedir tantas coisas para mim e eu vou começar a pensar e perguntar para ele sobre o que ele faz, não sobre o que eu estou precisando. Será que a gente tem conhecido realmente Deus? Ou a gente tem feito de Deus uma caixa de pedidos que a gente chega, coloca todos os nossos pedidos e nem conhece, nem pergunta o que Ele fez, o que Ele quer fazer, quais são os planos dEle. E a gente simplesmente tem deixado Deus em segundo plano no nosso relacionamento com Ele. Então, que a gente volte realmente hoje a ser como criança, porque Ele nos diz que nós não ficaríamos órfãos. Nós precisamos voltar a confiar nos planos do nosso Abba. Ele é o nosso Pai. Nós precisamos voltar a confiar nele. Nós precisamos ter esse coração puro de não fazer igual os discípulos que estavam perguntando quem que vai ser o maior, quem que é o maior no reino de Deus, quem que é aquele que vai ser o maior, como que eu vou fazer para ser o maior? Nós não precisamos de realmente querer ser o maior, porque nós temos alguém dentro de nós que já é o maior na nossa vida, que é Jesus. Então, que esse coração puro de uma criança, que descansa em Deus, que é totalmente dependente, esse coração puro, que realmente está ali totalmente confiando no que Deus pode fazer, sem olhar para o que tem, sem olhar como vai fazer, e aquele coração de criança que quer realmente orgulhar o Pai. E eu queria perguntar, o que você precisa restaurar hoje na sua vida? A gente vai cantar, o louvor vai cantar uma música, e eu queria muito que você tirasse esse tempo, seja na sua casa, seja na rádio, para que você pense o que você precisa restaurar hoje, que você não fique adiando. Esse tempo que a gente está tendo não é para a gente ficar ansioso, não é para a gente pensar quando isso vai acabar. Pare de pensar quando isso vai acabar e comece a ver quanta coisa dentro de você pode ser mudada por Deus nesse tempo. Então, que em nome de Jesus, nesse momento, você possa fechar os seus olhos e você realmente possa pedir a Deus para te mostrar o que Ele precisa fazer. Talvez até hoje você não teve esse acesso, essa segurança total na paternidade de Deus. Talvez o seu pai terreno ele não te deu um bom exemplo. E você compara essa paternidade de Deus com
com o pai terreno que você teve. Então, pare de se comparar, pare de comparar qualquer coisa agora. Pare de pensar como que você vai fazer algo e pense o que Deus pode fazer por você. Eu queria te dizer que você é um filho muito amado, que você tem um Espírito Santo dentro de você e que a partir de hoje, grandes coisas podem acontecer na sua vida, não porque Deus vai fazer grandes coisas, mas porque Ele é grande e Ele quer se mostrar como Pai para você, que você possa realmente querer dar orgulho ao seu Pai, que você possa passar mais tempo com o seu Pai e que você possa realmente ter esse acesso a essa paternidade, porque não tem coisa melhor. Então, em nome de Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos, cantasse essa canção e que você realmente fizesse uma oração de entrega, uma oração de pedindo a Deus mesmo para que a partir de hoje você tenha um coração puro de uma criança que dependa dele totalmente e que não olhe mais para as circunstâncias, mas olhe para o que Ele já te disse, que você não é um órfão, você tem um amparo dele. Amém? Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor vai fazer frutificar essa palavra no nosso coração. Que em nome de Jesus, Pai, que se a gente estava se sentindo como órfãos, Pai, desamparado, Pai, desesperado pelas circunstâncias, que o Senhor venha trazer agora um bálsamo no nosso coração, Pai, repreendendo tudo, Pai, que vem tentando contra a nossa tranquilidade. Pai, em nome de Jesus, nos faz enxergar realmente o Senhor como Pai, como alguém, Pai, que vai nos ajudar em tudo, Pai, que vai ter essa paternidade, esse carinho conosco. Pai, realmente que o Senhor esteja segurando em nossas mãos e que a gente venha sentir, Pai, esse amparo que só o Senhor pode dar. Pai, que realmente o nosso coração ele venha ser puro como o de uma criança, Pai, que só quer te orgulhar, que só quer realmente estar na Tua companhia, que não se importa, Pai, confia na Tua provisão em todas as áreas. Pai, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai frutificar essa palavra no nosso coração e eu te peço que o Senhor continue falando conosco, Pai, e que Teu Espírito, Ele venha confirmar essa palavra, Pai, através do que Ele pode fazer na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.